Chegamos aí a esse tempo de eleição e uma pergunta que não quer calar é sobre Lula ou Bolsonaro, quem aí de repente vai ser melhor ou pior aí para sua visão econômica, para essas questões aí, para o seu trabalho, sua forma de ganhar dinheiro. Então, a minha missão aqui hoje não é te influenciar para nada, nem dizer em quem você deve votar. Eu só vou aqui de forma imparcial estabelecer alguns dados, tá bem? Então, nem de vermelho, nem de azul, verde, amarelo, a gente vai estar só abrindo alguns dados para você refletir aí com a gente sobre os governos e fazer uma comparação de fato, tá? Mas só um segundinho, uma interrupção para mostrar o que é a Advestor. Nós fazemos projetos imobiliários, então é compra, reforma e venda, e aqui você pode investir em compra, reforma e venda com apenas R$30 mil. Você investe nessa atividade e recebe o lucro na venda desse imóvel. Então, veja esse vídeo até o final, dá like, curte aqui, segue o nosso canal, que aí você vai poder entender quem pode te ajudar ou te atrapalhar aí com compra, reforma e venda, que é uma atividade tão rentável, na verdade, ou com as suas outras atividades, seus outros investimentos aí, tá bem? Então, vamos lá, vamos pegar o primeiro ponto aí, ó, PIB, Produto Interno Bruto. O governo Lula, tá? A gente atingiu aí 14,76% de PIB acumulado, tá? No governo de 2003 a 2006, tá? E o segundo governo Lula, o Lula aí, 19,85% de PIB acumulado, tá? De 2007 a 2010, tá? E o governo Bolsonaro aí de 2019 até esse pedaço de 2021 tem aí 1,69, tá? Vamos considerar que o Lula pegou uma crise do subprime, né, dentro desses dois governos, e o Bolsonaro pegou a crise do Covid. As duas não se comparam, mas são duas crises, uma numa intensidade muito maior, que obviamente influenciam o PIB do Brasil e de qualquer outro país no mundo, né? E é importante considerar também nesses dois pontos a herança do governo, né? Porque você pega um governo de um outro, né? Quem pegou uma herança melhor ou pior? O Lula pegando do FHC, o FHC, ou o Bolsonaro que acabou pegando ali da Dilma, do Michel Temer? Então, esses dois pontos. E um ponto bem importante é a correlação Brasil-China, né? O Brasil é um grande importador, né, para a China, então a China consome muito os nossos produtos, então isso acaba influenciando, né? Tem uma correlação boa que quando a China cresce e avança, o Brasil avança também. Então, no primeiro governo do Lula, o acumulado da China deu 39,53%, então a China bombando. No segundo deu 51,58%, tá? Aquele pedaço entre 2007 e 2010, China decolou. E já no governo Bolsonaro, a China teve um PIB de 19,21%. Então, se a China acalmou, o Brasil acabou acalmando junto, tá legal? Vamos ver agora o tema do desemprego, tá bem? Desemprego, que é um tema bem importante, né, para a economia, já que você vai votar aí, então vamos lá. Desemprego que o Lula adquiriu ali, 11,7%. Então ele deu start com 11,7%. Então no acumulado do primeiro governo deu 8,4%. 8,4%. E no acumulado para o segundo governo deu 6,7%, tá bem? E já o Bolsonaro ele pegou com 12,3%, está entregando até agora, tá? Perspectiva de diminuir, mas 9,1%, tá? É importante ver o seguinte dado, tá? O desemprego no mundo, quando o Lula começou era 6,5%, foi para 5,8%, e em 2010 estava 5,4%, então o desemprego no mundo foi desacelerando. Já o Bolsonaro, quando ele começou, era 5,67% e foi para 6,27%, o desemprego subindo. Então o Bolsonaro meio que diminuiu enquanto todo mundo estava subindo, apesar de ter um número menor que o Lula, mas o Lula também diminuiu quando todo mundo estava diminuindo. Vamos pegar a Bolsa de Valores. É o seguinte, em 2002, eram 11.270 pontos, tá? O primeiro governo Lula entregou em 44.470 pontos e no segundo governo
foi de 69.300 pontos. Então veja aí o crescimento da Bolsa de Valores durante o governo Lula. E o Bolsonaro, ele pegou aí com 87.800 pontos, tá? E tá aí na faixa dos 112 mil pontos a Bolsa de Valores pelas datas recentes. Então aí dá para ter uma noção, né? Nos dois no crescimento, só ver a questão de aceleração. Uma outra questão muito importante que é para se avaliar é a dívida pública pelo PIB, né? Quanto o país está gastando pelo que está arrecadando. Então a dívida pública PIB deu 65% no primeiro governo do Lula e 62% no segundo governo do Lula. Já o PIB do Bolsonaro, a gente está entregando aí na faixa de 80%, tá? Então, diante desses números, eu quero convidar você, olha só, de desemprego, inflação, dívida pública, o PIB, a correlação, né, do desemprego no mundo, correlação do PIB de outros países que o Brasil tem esse comércio. E aí, o que você acha? Quem você deve votar agora nas eleições, que está bem pertinho? Quem você acha que vai fazer o Brasil melhorar para os seus negócios e também para a sua qualidade de vida? Lula ou Bolsonaro? Comenta aqui embaixo. Se tem algum dado aí que você não gostou, que você quer reclamar, comenta aqui embaixo também. Se alguma coisa foi tendenciosa, espero não ter sido aqui. A gente quer ser bem imparcial para você também poder tomar a decisão com relação aos dados econômicos desse cenário de Lula versus Bolsonaro. Obrigado, gente.